Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Esse é o texto base, tá certo, irmãos? Os versículos base. Mas para que vocês entendam o contexto da mensagem, eu vou ler também Efésios 4, versículo 25 até o 32, que diz assim: exortações à santidade. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Amém? Quero também saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Que diz assim, amados: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aí o texto base que diz assim, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia! Veja, irmãos, o que o Senhor quer nos dizer para o dia de hoje. Que a gente possa ser imitadores dele, sabe? Ele é o nosso maior exemplo. Como assim? Pare para refletir a história de Jesus, o seu ministério. Ele se capacitou, foi sendo capacitado, né, pelos céus mesmo, por volta de 30 anos. E então, quando ele exerceu, né, o seu papel, o seu chamado aqui na Terra por 3 anos. Então, veja, ele passou 30 anos sendo capacitado e 3 executando. Então, Cristo morreu e ressuscitou por volta ali de... pregou o Evangelho, né, com 3 anos de missão. Ele morreu e ressuscitou. Mas esses 3 anos foi essencial
para todos os nós até os dias de hoje, porque ficaram escritas na palavra de Deus. E a Bíblia, ela é a nossa direção, é o nosso guia, é o nosso templo, para que a gente possa buscar ali, se alimentar todos os dias. E o Senhor termina, consequentemente, fazendo isso com nós. A gente se tornando um templo, uma casa com morada do Espírito Santo. Através do conhecimento das Escrituras, né? E de tanto a gente sabe fazer boas obras, não tem como a gente ser mal se a gente renuncia à nossa carne, se a gente vive a Bíblia. Então, ela é a nossa bússola. O Espírito Santo é o nosso guia, sabe? É aquele que puxa a nossa orelha, que nos convence do mal. Então, que a gente possa, todos os dias de nossa vida, ler a Bíblia. Porque é fundamental para que a gente cresça em, em intimidade, em discernimento, para que a gente não venha a ser envergonhados ou confundidos pelos falsos profetas, irmãos? E também por aqueles que vêm pregando heresias. Entende, irmãos? Então, o que o Senhor fala que a gente seja é imitadores dele. Como ser imitador de Deus? Só pega o exemplo, Jesus Cristo. Então, ele não teve pecado sobre si, mas ele permitiu que ele entregou a sua vida, por mim e por você, por todos nós. Então, irmãos, ele deixou tudo de lado. Ele já refletiu, ele pensou em nossas vidas, para todo sempre. Ele viu aquele sacrifício ali, que seria cancelado toda a cédula de condenação que existia sobre nós, porque ele é o escape, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente só conhece a Deus se for através de Jesus Cristo. Então, ele, irmãos, ele é o nosso escape, ele é o nosso refúgio, ele que nos livra da condenação. Então, a gente precisa entregar a nossa vida a ele, e daí por diante, consequentemente, o Espírito Santo vai trabalhando para nos moldar, nos transformar, nos fazer uma pessoa segundo o coração de Deus, Uma pessoa imagem e semelhança do Criador. Não só com a aparência, irmãos? Mas também com as atitudes. Então, todos os dias a gente precisa ser moldado, precisa ser transformado, aprender coisas novas. Porque a carne, irmãos, ela é falha, ela é pecadora, mas a gente é aquilo que alimenta. Então a gente não pode alimentar a carne, Que a gente possa ser imitadores de Jesus Cristo em tudo. É claro que muitos de nós não vai conseguir ser como ele foi de fato e como ele fez, entregando a sua vida. Não tem como fazer esse sacrifício, porque ele é exclusivamente de Jesus Cristo, mas que a gente possa se doar pela vida dos nossos irmãos, pela vida do nosso próximo, E fazer o que ele nos pediu, levar o Evangelho acima de todas as coisas, Amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, levar o Evangelho é muito prazeroso. Só quem permite ser usado nessa obra, nessa missão, de alguma forma que seja, através de um louvor, de uma pregação, Isso é gratificante. Porque já é uma missão que Deus deu a todos que estivesse na presença dele. A gente tem que estar se movimentando, fazendo alguma obra, entende, irmãos? Para que
a gente continue firme, de pé, porque a palavra mesmo diz, sem fé a obra é morta. Então a gente precisa se manter alimentado a nossa fé, né, para que as obras também permaneçam de pé. Então a gente continua gerando vida, sabe, transbordando a alegria da presença de Deus, né, a transformação que Deus faz com a gente. Em breve eu contarei o meu testemunho para todos vocês, né? E eu creio que é uma forma de evangelizar, de aumentar a fé dos meus irmãos, né? Então por isso que eu irei gravar o meu testemunho, mas eu sei que não acabou, é só o início de tudo, né? E tem uma longa história pela frente do que Deus vai fazer através de cada um de nós. Então, mas o testemunho que você, de sua vida, na presença de Deus, você precisa colocar para fora, né? Porque apenas o nosso testemunho já converte muitas vidas, sabe, irmãos? E isso não é para nossa honra e glória, mas sim para Deus, sabe? A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, amados, sejam exemplos, onde quer que vocês estejam, da presença de Deus. Que as pessoas possam ver em você a imagem de Jesus Cristo, sabe? E não de um religioso, alguém que, sabe, irmãos, só tá vendo, só conheceu a doutrina dos homens, a religião, e não conheceu a Cristo de verdade. Eu imploro, eu clamo a Deus para que vocês possam ter um encontro com o Senhor verdadeiramente, que vocês possam entregar a sua vida para Ele verdadeiramente. E aí, conforme o passar, né, dos dias e permitindo, buscando, né, a presença do Senhor cada vez mais, os ensinamentos, não sejam rasos. Procure a profundidade, procure conhecer cada vez mais para que Deus possa abrir os teus olhos, clarear a tua mente, né? E te fazer uma pessoa santificada, purificada por inteira. Entende, irmãos? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Então é isso, que a gente possa todos os dias conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos mantém de pé, sabe? O Espírito Santo nos ajuda, sabe? Ele faz de tudo para que a gente permaneça de pé, sempre amando uns aos outros, perdoando uns aos outros de coração limpo. Que a gente não venha deixar nenhuma raiz de amargura subir ao nosso coração. Isso é o que a Bíblia diz. Que a gente não, sabe, cuide do nosso coração como um bebê recém-nascido. Porque dele é quem sai, quem flui os caminhos da vida. Um coração, uma mente, sabe, ligada, unida com o Senhor, é mais forte, muito mais forte. Então, te torna uma pessoa que matava, uma pessoa que roubava, que traía, que se prostituía, que não vai fazer mais isso. Que mente não vai fazer mais isso, porque o Espírito Santo vai começar a incomodar e a pessoa por si só vai deixando aquelas práticas passadas, porque conversão tem que ter transformação, tem que haver mudança, irmãos, porque senão não é, sabe, conversão, não é uma nova criatura, não é entregar a vida para Jesus, tem que haver mudança. Se não tiver mudança, tem alguma coisa errada. Então busque esse conhecimento, esse encontro com Deus, né? Fazer valer a pena, ser real, ser profundo. Não permita que ninguém venha debochar da sua cara, dizer, eu dou 6 meses, porque ele entregou a vida para o Senhor e já já ele sai da presença, já já ele
começa na bagaceira, não seja dessa maneira, sabe? Busque, clame a Deus, peça ajuda. Se você tem um ponto fraco, peça a Deus para que você se torne forte, maduro, para que você não venha cair mais nessas áreas. Entende, irmãos? Renuncie à carne, feche as brechas, porque o Senhor vai te honrar, vai te justificar dentre os homens. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para entregar a palavra e edificar em nossos corações cada vez mais. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por ter nos alertado, por ter se feito presente neste dia de hoje aqui, junto com os meus irmãos, a gente em comunhão aqui, meu Pai, repartindo da Tua palavra, aprendendo coisas novas. Ô Senhor, liberta meus irmãos, aqueles que estão com a dificuldade, com algo que todas as vezes lhe fazia cair em tentação, Senhor. Permita que eles possam ser maduros, que eles possam ser fortes, que eles venham se firmar sobre a rocha que é em Ti, para que nada venha lhe derrubar da Tua presença, Senhor. Que eles mantenham a sua chama acesa, que a fé cresça de cada um, meu Pai, para que eles possam estar muito mais firmes e fortes do que nos tempos passados, né, meu Pai? Sabemos que é uma luta, uma guerra travada, Senhor, para que a gente seja liberto. O inimigo não quer deixar, ele não facilita e ele não quer deixar a gente ser livre, porque sabe, a gente sendo livre, liberto verdadeiramente, somos uma pilastra, sabe, meu Pai, para a ajuda dos nossos irmãos, para a ajuda do nosso próximo. Então, a gente se firmando em Ti, Ele sabe que não vai só perder a vida daquele alguém que foi separado, que foi liberto para a Tua presença, mas sim de outras pessoas, porque não tem como Ele guardar a Tua mensagem, que é como uma bomba nuclear que estoura e também atinge todas as pessoas que estão à volta daquela pessoa, sabe, meu Pai, Teu Evangelho é um rio de águas vivas, a Tua mensagem liberta, salva, transforma, e é inevitável que ela transborde na vida de alguém, recaia sobre alguém e ela continue do jeito que é. Uma hora ou outra a gente vai ver o fruto, Senhor, nascer, vai ver o fruto da nossa intimidade, da nossa busca, sabe? Por causa de Ti, Senhor, de ter nos alcançado. Que o Senhor possa alcançar muito mais pessoas, além de todos esses que estão aqui presentes. Oh, meu Pai, transforma, liberta, salva, traz para perto. Que eles possam continuar levando Teu ídolo onde quer que estejam. É isso que Te oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. É uma alegria imensa em pregar a mensagem, porque eu sei de alguma forma estou agregando na vida de alguém do outro lado da telinha, que seja, ou presencialmente, onde quer que seja que eu vá, sabe? Eu prego a mensagem, porque não tem como ficar calado, irmãos. Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu, sabe? Tudo que chegou em minhas mãos foi o Senhor que abençoou. Então, minha vida sem Jesus não é nada, sabe? Ele é o meu tudo e que possa ser o seu também. Amém? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. E Deus não rejeita a oração, porque a oração também é alimento, tá certo? E alimenta todos os dias a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Tá certo, irmãos? Firma os teus pés
junta eles e não deixe que ninguém roube a tua coroa, sabe? De salvação. Eu agradeço a minha rica oportunidade e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui. Conto com você, tá certo? Tchau, tchau.